Para dar sequência à conferência, chamamos ao palco Eulália Bueno. Eulália Bueno é escritora, palestrante espírita, fundadora e diretora do Lar Espírita Caminho de Cristo, na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Eulália fará sua exposição com o tema O Arrependimento, Expiação e Reparação. Seja muito bem-vinda, Eulália. O nosso muito feliz, grato e carinhoso boa tarde a todos os que abriram um espaço no seu dia a dia para estar aqui em torno da mensagem do Cristo, atendendo o convite da Federação Espírita Catarinense, quando se homenageia os 160 anos da obra O Céu e o Inferno. Poder privar desta convivência é para nós de imensa gratidão. Quando Sandra Borba falava da sua experiência na sua meninice, num colégio de freiras, a gente ria na primeira fileira, porque parecia que ela contava a minha história. A diferença é que ela fala da irmã Letícia, que era uma religiosa dócil, amorosa, que só lhe beliscou as bochechas. Já no meu caso, que também participava da evangelização, porque pensa-se que evangelização é uma coisa bem recente, embora nós sejamos ainda adolescentes da velhice, mas já tinha uma eficiente evangelização na década de 70. E, obviamente, nos caracterizávamos pela certeza da vida após a morte, da reencarnação, da evolução, claro, nos nossos termos infantis. E assim como aquela freira entusiasmada falou sobre céu, inferno e purgatório, a nossa também falou. E eu não apenas fiz essa observação que a Sandra fez, como quando ela se aproximou de mim, e agora eu não posso dizer se ela também ia beliscar as minhas bochechas, porque eu não dei tempo, e disse a ela, se a senhora aceitasse, não iria para o inferno. Porque a senhora é freira, mas é ruim. Se a senhora só acreditar no catolicismo, a senhora vai para o inferno. Já no espiritismo, a senhora vai nascer de novo, vai se tornar boa, e irá para o céu, mas não o que a senhora acredita. A senhora irá para o céu para trabalhar por aqueles que estarão mergulhados no inferno de culpa. Disse, aos 12 anos, com a maturidade, que realmente eu não tinha, mas que já era resultado da mediunidade e da inspiração dos benfeitores espirituais. A nós coube o texto arrependimento, expiação, reparação. E nós nos debruçamos sobre um livro
de que muito gostamos, chamado Livro de Saint Michel, escrito por Axel Munt, escritor sueco, mas também médico, a princípio formado em ginecologia, mas que posteriormente dedicou-se à psiquiatria, dobrado ante os fantásticos estudos de Philippe Pinel e de Jean-Martin Charcot. Coincidentemente ou não, esse médico nasceu exatamente no ano em que foi lançado o Livro dos Espíritos, 1857, vindo a desencarnar em 1949. Por muito tempo na sua vida, ele foi considerado uma pessoa muito estranha. Diziam que ele amava mais os animais do que as pessoas. No entanto, a filantropia, os excluídos da sociedade, principalmente o bairro da grande prostituição francesa, nunca foi abandonado por suas mãos amorosas. Era voluntário semanal em diversos orfanatos. Compadecia-se da dor humana e sempre afirmava aos seus colegas médicos, muito pautados exclusivamente na ciência, que não havia para a alma humana remédio mais poderoso do que a esperança. Somente a esperança dava vida nova àqueles que eram dolorosamente açoitados pela culpa, pelo remorso paralisante. E certa feita, quando encerrava o expediente de seu consultório famoso, porque ele tornou-se médico da Casa Real da Suécia, da nobreza inglesa, ele foi abordado por um mensageiro com um caleche à porta, dizendo que viesse imediatamente, porque a vida de uma mulher estava por um fio. E como ele havia se formado em ginecologia, acreditavam que somente ele seria capaz de salvá-la. Como se tratava de uma vida, ele não questionou. Mas quando chegou ao local, deparou-se com uma decadente casa de prostituição, onde as jovens enganadas eram trazidas de outros países para serem comercializadas aos vícios degradantes da criatura humana. Lá encontrou um colega médico de má fama, que era reconhecido por praticar o aborto a altos preços e que já perdera diversas pacientes. Estava, por assim dizer, sob o olho da justiça. E Axel Munt, quando percebeu a verdadeira armadilha e pensou em recuar devido à sua reputação, teve a atenção voltada para uma jovem de uma beleza incomparável, que se esvaía em sangue num leito sórdido, onde uma mulher, também muito conhecida naqueles arredores, como Madame Requin, parteira de primeira classe, anunciava-se. Ali estava em absoluto desespero, enquanto o sangue corria e permeava
o chão. Dr. Axel, entre a reputação e a vida que ele jurara salvar para sempre, correu em direção à jovem. Ela estava em trabalho de parto, com a criança entalada no canal vaginal, praticamente morta. E ele rapidamente realizou o procedimento, ressuscitou a criança, colocando os seus lábios sobre os lábios dela. E espantou-se quando no primeiro suspiro aquela criança abre o olhar de um azul lindo, que remeteu à própria infância, e conseguiu reconhecer uma profunda tristeza naqueles olhos infantis, que mal abordavam a reencarnação. A seguir, entregou à velha mulher, que o acolheu em trapos, e foi socorrer a mãe que se esvaía numa intensa hemorragia. Quando não havia mais panos, ele disse à mulher que providenciasse, e ela foi a um canto do quarto, onde uma maleta, daquelas estilo baú, a moda antiga, trazia um brasão que indicava que aquela mulher pertencia à nobreza. Abriu, e ao invés de socorrer, ela começou a mexer nos vestidos de seda, nos tecidos brancos de linho como nunca vira, até que Axel Munt intimou-a a oferecer-lhe recursos para salvar a jovem, muito jovem. E entre os panos que ela retirara do baú, caiu um caríssimo broche de diamantes, com a mesma inicial que estava no emblema da mala, a letra M. O Dr. Axel viu os olhos mesquinhos, usurários, tanto do seu colega indigno quanto da estranha mulher, e tomou imediatamente o broche, colocando-o em seu bolso, enquanto eles reclamavam. E se ela morrer, nós vamos ficar no prejuízo. Esse broche dá para pagar as contas e até nos livrar dos processos que recaem injustamente sobre nós. Claro que Axel Munt não deu atenção àquele descalabro, e depois de horas de esforço, a vida daquela jovem estava em absoluta segurança. E ele só pensava em sair daquele local. Foi, mas nunca mais esqueceu aquele momento. E todos os dias da sua vida, ele recordava-se que tinha deixado à deriva mãe e filho. E começou a pensar, porque as notícias vazavam pelos jornais dizendo que essa mulher e que aquele médico eram os industriais do aborto e que despachavam crianças abandonadas para pobres vilarejos, custeando mensalmente aqueles que lhes oferecessem a paternidade por um tempo, acreditando que os seus entes queridos retornariam para resgatá-las. Ele culpou-se, e culpou-se principalmente porque a hora de sair, temendo nunca mais encontrá-los, devolveu o riquíssimo broche às mãos sórdidas daquela criatura. Então ele não tinha mais rastros
para buscar saber notícias. E 3 anos depois, quando ele encontra-se ao amanhecer, saboreando o seu café e lendo os jornais da manhã, uma manchete estampada na primeira página dá conta de que Madame Recan fora aprisionada por conta de uma moça que mais uma vez perecera em suas mãos, e daquele médico que o doutor Axel Manti advertiu que nunca mais o buscasse. Dessa vez, movido pelo arrependimento, que é o primeiro passo de resgate, de reparação, esquecendo da sua reputação, amigo que era do diretor da prisão, ele tomou contato e dirigiu-se para visitar aquela velha e maldita mulher, como ele se refere várias vezes em seu livro, o livro de Saint-Michel. Quando ele adentrou, mal o guarda fechava as grades da cela e a mulher ergue-se e o recebe de forma efusiva, como a querer dizer que ele compactuava com aquela situação e que ela tinha com ele até uma certa intimidade. O que fez com que Axel Manti hesitasse, envergonhado diante do guarda, que espantado observava o quadro. Mas ele não recuou. Algo muito mais forte dentro dele, note-se, ele dizia-se ateu. Mas algo muito forte o movimentava para a reparação do erro do qual ele participava. Sim, ele fora movido a salvar uma vida, mas que valia ter salvo não apenas uma, 2, e não se interessar mais pelo fim que tiveram. E ele imediatamente começou a pressionar aquela mulher para que lhe revelasse para onde tinha sido levada a criança e a mãe. E ela disse: sabe como é? Eu não me lembro. E o doutor Axel retrucou: com aquele caderno que você tinha no quarto, com todas as anotações, você não se lembra? Então você tem 48 horas para me dizer onde está essa criança e me devolver aquela joia, porque eu pessoalmente os procurarei. Ela gargalhou e disse: mas que maravilha, isso é uma ameaça? Pois eu posso, de repente, chamar a autoridade policial e dizer que o senhor também está envolvido. Mas ele estava decidido: pois faça isso. E lutaremos até o fim, para ver em quem recai total responsabilidade dos atos praticados ininterruptamente, sem a mínima compaixão. Bom, as joias eu entreguei, fiz uma cautela, precisava de dinheiro, mas eu ainda tenho o documento. Mas a criança, você tem 48 horas para entregar neste endereço. E pela primeira vez ele oferece o endereço dele. Tudo que estou lhe pedindo. E realmente, assim foi feito. O marido dessa sórdida criatura o procurou com a cartela dos penhores, entregou-lhe uma relação de crianças que naquele ano tinham sido enviadas para 3 localidades diferentes, e todas partiam no trem da noite, numa estação de Paris, sob o pacto
de alguns envolvidos e eram entregues ao prefeito ou ao pároco dos vilarejos para serem destinadas a pessoas pobres, que receberiam uma certa quantia mensal para manter tudo em segredo. E que logo se arrumaria uma casa definitiva. Axel Munt não descansou, até que depois de exaustivas buscas e um ano, depois do fato da descoberta, ele então vai à casa de um velho sapateiro e sua mulher, totalmente miseráveis, violentos. E quando abre a porta do casebre, ele vê algo que se movimenta e tem a atenção chamada para uma pequena criança que já contava com 3 anos, com aqueles olhos azuis que ele jamais iria esquecer, esquálido, cheio de contusões, uma cicatriz de violência no braço, esgueirava-se na cozinha comendo uma batata crua. E quando deu conta que a porta se movimentara, sem declinar quem estava à porta, como um pequeno animal, ele esgueirou-se tentando esconder-se embaixo de uma cama, mas mais ligeiras, as mãos do Dr. Axel o resgataram e perceberam-lhe o tremor ali invadir o corpo, o olhar assustado que piorou quando novamente a porta se abriu e entra o suposto pai e mãe, e ele grunhe, como se quisesse se expressar e não conseguisse, tentando libertar-se das mãos do Dr. Axel, para refugiar-se num canto embaixo da cama, provavelmente temendo a surra daquele dia. Mas quando o velho sapateiro percebeu, disse: até que enfim alguém vem buscar esse endiabrado. Nós não queremos aqui, até porque até hoje ninguém nos pagou a quantia combinada. Então, pode levá-lo, contanto que me pague. O Dr. Axel não hesitou. Tirou uma certa quantia do bolso, arrancou o paletó, envolveu aquela criança frágil. E a princípio, porque era solteiro, morava numa casa que também tinha o consultório, com uma governanta e uma cozinheira, uma governanta rude, que pouco se diferenciava da esposa do sapateiro, e ele temia depositar aquela criança sofrida em suas mãos, tentou recolhê-la a um abrigo de órfãos, mas a tristeza, a dor, o isolamento, embora o visitasse todos os dias, não lhe permitiram tranquilizar o coração, e ele acabou levando-o para sua casa. Olhando para ele, recordou-se que quando aplicava clorofórmio em sua mãe, ela balbuciou: John, John, e ele passou a chamá-lo de John. Levou-o para sua casa, demitiu a governanta, a cozinheira Rosalie, apaixonou-se por aquele pequeno anjo. Ele não manifestava palavras, era um silêncio sepulcral, o silêncio da dor, do abandono, o seu olhar sempre triste,
não se felicitava nem quando o doutor Axel lhe trazia cavalinhos, carruagens de madeira. Ele as tomava em suas mãos, sem oferecer-lhe atenção alguma. E os dias foram mostrando que sua saúde era frágil, a tosse persistente. O doutor Axel foi surpreendido, porque sentia dentro de si algo que nunca experimentara. E ter que passar no quarto de uma criança antes de recolher-se ao seu, começou a estabelecer uma mudança extraordinária no seu coração. Ele olhava-o com amor. E todas as vezes que precisava sair, não via a hora de voltar. Certa feita, quando sua fama já tomara o mundo, eis que um chamado de um nobre de Londres, porque sua irmã havia sido curada pelo doutor Axel, pede a sua presença para sua esposa, que nada curava, que não conseguia erguer-se do leito. E ele foi. Realmente, o estado em que ela se encontrava era profundamente doloroso. Os medicamentos, a morfina e outros, para que ela tivesse amenizadas as suas dores ou pudesse dormir, nunca eram suficientes. E quando, ante todos os colegas, o doutor Axel começa a examiná-la, ele percebe que a dor daquela mulher era da alma. Ela não precisava de fato de medicamentos. Ela precisava de amor. Conversou com ela, ofereceu-lhe um tratamento diferenciado, uma terapia, um aconselhamento, e para isso indicou-lhe um colega especialista na área, na cidade de Londres, e partiu a Paris, retornando ao seu lar no dia seguinte. E uma semana depois, quando ele abre a porta do seu consultório, ali estava aquele nobre e sua esposa, aguardando ansiosamente, e ele lhe suplicando que quanto custasse, não importava. Ela aceitava o tratamento dele. Mas ele tinha ainda uns poucos clientes para atender, e pediu-lhe que ou ela saía e retornaria mais tarde, ou se ela aguardaria na sala de jantar até que ele estivesse livre. E assim ela fez. Ele atendeu os seus pacientes. E quando vai à sala de jantar, ele é atraído por risos. Quando abre a porta, aquela mulher triste, pálida, ria com o pequeno John em seu colo. Olhou para o médico e disse: eu não sabia que o senhor era casado. Ele disse: não sou. Mas tem filhos? Não tenho. E ela riu, porque o tom de azul dos olhos de John eram tal qual os olhos de Axel Munthe. Nem a própria governanta ele conseguira dissuadir que John não era seu filho. Mas resolveu contar em minúcias para aquela mulher a história do pequeno. E ela lhe pediu: você podia ficar uns dias mais em Paris e visitar diariamente a sua casa? Porque o seu tratamento estava ali. Ela precisava refazer-se de uma enorme culpa, de um remorso que lhe corroía a alma.
E já que John não era filho dele, não teria mãe. E ela poderia ser, por algum tempo, a mãe que sempre sonhara ser. Naquele mesmo dia, ela saiu com John e Rosalie para passear no Parque Monceau. Retornou, e assim por vários dias, inclusive desistindo de um cruzeiro que faria partindo de Marseille. O coronel, que tinha também um título de barão, seu esposo, procurou o doutor Axel perguntando se não era inconveniente a constante visita de sua esposa, ao que ele disse de forma alguma, porque ela é outra pessoa. Ela quer viver. Ela quer recomeçar. Mas eu temo que... Não tema. Deixe. Ela passou meses, todos os dias ia à casa de Axel Munthe. Agora já quase fazia as vezes da governanta. À tarde levava-o ao parque, levava-o a passeios nunca dantes sonhados. Naquela época ela tinha um carro, que era algo inusitado. E John, embora não se manifestasse oralmente, e nunca tivesse dado um sorriso, mudava o brilho do seu olhar, quando ela o sentava no banco da frente, como se ele fosse o comandante da nave. E passeava, voltando com ele já adormecido em seu colo, até que a tosse agravou-se, e o doutor Axel, ao auscultar-lhe o pulmão, percebeu que se instalara ali a temida tuberculose. O menino não teria muito tempo de vida. Ele iria contratar uma enfermeira. E ela disse: eu serei a enfermeira dele. E a sua inclinação era tão forte que não tinha como negar-lhe. E ela passou a dar-lhe banho, a mudar-lhe as roupas, a acompanhar a febre, a ampará-lo quando as hemoptises começaram, a embalá-lo em seu colo, a sentar-se ao chão, exausta, com a cabeça deitada ao lado da cabeça do pequeno, acarinhando-lhe o rosto cada vez mais pálido, mais cadavérico, até que certa noite, quando o quadro agravou-se, o doutor Axel pediu que ela fosse descansar, que qualquer coisa a chamaria. E ela negou-se a sair do quarto. Alguns momentos depois, Rosalie, adentrando o quarto, seguida do doutor Axel, deram conta de que a senhora nobre dormia profundamente. E John dormia com um sorriso nos lábios, como nunca dera. O doutor Axel toca-o. Ele não dormira, ele estava morto. Imediatamente, aquela jovem mulher ergueu-se com uma coragem que nunca tinha sido vista e cuidou dele como se fosse seu filho, até declinar-lhe o corpo inerte no pequeno caixão que o agasalhou. Voltando-se, foi a um vaso no canto do quarto, tomou de uma pequena violeta e colocou ao lado do seu rosto, para imitar-lhe os olhos serenos pelos quais ela se apaixonara. Não tenho nada para lhe dar. O doutor Axel, que havia resgatado a joia, disse: mas eu tenho.
eu tenho uma lembrança que ficou de sua mãe. E foi buscar o broche para cravá-lo na lapela do terno de veludo azul que a senhora havia comprado para ele. E quando o faz, ela reconhece o broche e cai de joelhos, desmaiando logo a seguir, porque ali estava o filho que um dia ela deixara naquela casa e que a levara ao estado de profundo abatimento, remorso, culpa, tirando-a a uma depressão incontrolável, que agora, ante a bondade e misericórdia de Deus, ela teve a oportunidade de reparar. E o último pedido, que pudesse levar o corpo do filho para perto do castelo em que morava. O doutor Axel nunca mais a viu. Nunca mais soube nada dela, mas teve absoluta certeza que ela se reintegrara com a própria consciência. Nós, ainda arraigados aos dogmas do catolicismo, que o fomos por muitas e muitas reencarnações, continuamos um pouco acomodados a essa situação de culpa, de remorso, de arrependimento. Quantas vezes nós dizemos assim: se o arrependimento matasse, eu já estaria morta. Porque o sentimos, mas ele não é a solução. Ele é o primeiro passo que nós podemos dar em direção à reparação moral, através de um caminho sempre espinhoso, porque somos ainda espíritos imperfeitos. Embora conhecendo o bem, a inclinação ao mal sobrepuja em tudo. E temos dificuldade de retroceder sobre os próprios passos. Orgulho para reconhecer que erramos, mas que podemos nos recuperar. Então, quando a gente olha para trás e vê, por exemplo, que a Igreja Católica, se nós fôssemos aos originais de Kardec, em francês, nós vemos que ele usa a palavra repentance, que é arrependimento. E a Igreja transformou anteriormente essa palavra, que vem do cristianismo, como penitence, que é penitência, castigo. Dessa palavra penitência originou-se a palavra penitenciária, lugar onde se pagam sob duras penas os equívocos cometidos. E eu paro aqui porque tem um livro chamado Chico de Francisco, de Adelino da Silveira, com pequeninas perguntas e respostas muito claras de Chico Xavier, em que ele diz: Chico, como é que o Espiritismo vê um criminoso? E ele responde: um de nós que foi descoberto. A sabedoria de Chico, porque se nós formos levar em conta a gravidade dos equívocos que já praticamos em outras vidas, se não nessa própria, quanto sob a ótica do Espiritismo, nós temos que exalar a palavra gratidão, porque não nos tiraram o horizonte da reparação. Não nos condenarão eternamente por um estado de consciência, por um estado, uma inclinação moral que até então não havíamos conseguido vencer. Quando nós vamos ao livro
o céu e o inferno, no Código Penal da Vida Futura, no seu artigo 16º, dos 33 que tem, ali vamos encontrar o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Não tem outro caminho a ser feito. Esse é o caminho. O arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Mas prestem atenção, porque Kardec é incansável em nos mostrar a infinita misericórdia de Deus. O arrependimento suaviza os travos da expiação, que é a resignação. E eu aceito porque reconheço que é a lei de ação e reação atingindo-me num instante da minha caminhada. E ao invés de me paralisar, ela tenta me jogar para frente, para o alto, fazendo-me descobrir por um processo da inteligência que nos leva a procurar soluções para as adversidades, embora muitas vezes carente da moralidade. A expiação nos provoca a encontrar saídas para refazermos o caminho e, acima de tudo, descobrirmos potências, virtudes que inatas estão esquecidas dentro de nós. Porque paremos, todos sem distinção, fomos criados por Deus. Qual é o material que Deus utiliza para a sua criação? Amor. Então a base da nossa composição é o amor. E a prova está, se você olhar o mundo, nem todas as criaturas arrastam dentro de si o ódio. Há criaturas que não odeiam. Há criaturas que se magoam suavemente, não revidam de forma agressiva, às vezes planejam. Sim, porque ainda temos dificuldades de compreender a extensão do perdão e o benefício que o perdão traz para nós. Porque a gente acredita assim, eu vou perdoar fulano, ele me fez tal coisa, mas o perdão não anula a falta dele, mas ameniza a minha estrada. E claro, eu deixo de emitir uma energia que por si só já me fará muito mal. Então percebam, no entanto, não existe uma única criatura. Não existe. Você pode buscar o pior criminoso. Ele ama alguém ou alguma coisa. Então o amor está na base. Está na base da formação do espírito que somos. Nós só precisamos aprender a colocá-lo para fora. Porque ao fazermos isso, e Axel Munt fez, no momento em que não mais se preocupou com a reputação, como na hora em que, salvando aquelas vidas, ele procurou evadir-se do lugar, para não ser surpreendido por qualquer pessoa da sociedade que porventura frequentasse aquela casa de prostituição. Porque os hipócritas da sociedade muitas vezes são exatamente os que alimentam os vícios da degradação moral, sem o mínimo respeito pelo ser humano. E quando ele teve a oportunidade, ele não recuou.
Então, nós repetimos aqui a pergunta que Sandra fez hoje, do Livro dos Espíritos, a 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, vírgula, melhoramento progressivo da humanidade. Não castigo. É revisitar o nosso passado, as mesmas inclinações que nos conduziram aos graves deslizes, mas agora com um outro olhar, agora com uma nova capacidade de experiência, porque de lá até aqui nós já percorremos um longo caminho. A pergunta 921 do Livro dos Espíritos, em sua resposta, traz ali que cada reencarnação se assemelha a um pernoite. Pernoite é uma passagem rápida por uma rude estalagem que é a terra. E onde muitas vezes, submetidos aos conceitos e aos preconceitos, nós simplesmente temos vergonha de ser honestos, como declamou Rui Barbosa. De tanto ver vencer as nulidades e as injustiças, há de chegar um dia em que o homem se envergonhará de ser honesto. Então, muitas vezes nós precisamos retornar ao mundo espiritual carregados de experiências dolorosas, para, desvestidos do corpo, perceber. E está em a Gênese, exatamente na segunda parte, regeneração da humanidade, para perceber que caímos em coisas das quais já teríamos condições de nos erguer, que falimos por pouco esforço, como está na pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Não é impossível vencermos as más inclinações quando estamos abrigados no esquecimento do corpo. E os Espíritos dizem, não, às vezes isso é feito com pouco esforço. E complementa, como não tendes vos esforçado. Mas nós estamos apegados àquela mudança que o catolicismo nos colocou por tanto tempo, assim como ainda não conseguimos dominar totalmente o instinto, que foi a base da nossa inteligência, das nossas sensações, dos nossos sentimentos. E ao invés de lembrarmos de repetência, que é a reencarnação, a repetição das experiências, nós ficamos aprisionados à penitência. Que alguém venha, me ofereça uma penitência, e eu fique livre do mal ou do pecado que cometi. Mas o que Jesus espera, o que Deus espera, é que nós reconheçamos a força que existe de nos erguermos das condições expiatórias da terra. Porque expiação nem sempre é aproveitada como deveria. Nós não crescemos o tanto que poderíamos, porque nos vitimizamos atirada a um sofrimento e depositando ainda no outro ou em alguém a capacidade de nos absolver. No artigo 28º do Código Penal da Vida Futura, outra encarnação lhe faculta novas provas de expiação e reparação do seu com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se não corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba,
Muito será pedido a quem muito for oferecido, for dado. De sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra tem muito a expiar. Lembrar que a expiação sempre serve de prova. Mas a prova nem sempre é uma expiação. Que nós saiamos daqui reconhecendo que está em nossas mãos, mesmo agora, em que vivemos os momentos mais tormentosos da terra, que avança sob a governança do Cristo para uma nova era, e que está em nossas mãos, neste momento, a chance de não apenas repararmos o nosso passado, mas nos tornarmos um farol para os que ao redor de nós ainda caminham vacilantes pela escuridão das próprias culpas, como aquela jovem. Ou vocês acham que aquele movimento de que o doutor Axel fosse o médico para socorrê-la não é a prova cabal da misericórdia de Deus, agindo através dos benfeitores espirituais, porque ela foi movida por um arrependimento sincero e não encontrava caminho para a reparação. E ambos que viveram o mesmo momento, a mesma culpa, a mesma vontade de reparar, foram unidos pela infinita bondade do Pai, para que um, auxiliando o outro, vencessem o grande desafio da existência. Nós não estamos à deriva. Cada ato de bem que fizermos não será perdido. E se não somos capazes de nos lembrar do nosso passado, ou de quem ofendemos, o que importa? Dar tudo que temos de bom a quem estiver ao nosso redor, a partir dos mais próximos. Porque conforme vemos no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 12, preparação de experiências, ali está claramente colocado por André Luiz, que muitos de nós, quando fomos convidados a visitar o Departamento de Planejamento Reencarnatório, a ver como verdadeiras bancadas de arquitetura e engenharia genética do mundo espiritual, a programação, o projeto do nosso campo celular, pedimos a intervenção para que não fosse tudo tão justo, tão perfeito, com medo de cairmos. É por isso que temos mais facilidade de nos arrependermos quando no mundo espiritual visualizamos a distância do que deveríamos ter cumprido e do que fomos capazes de fazer. E muitas vezes nos envergonhamos, declinamos sobre o nosso passado sem ter do que nos orgulhar. E somos convidados a seguir adiante para refazer a estrada. Não desanimem. A doutrina espírita não apenas retirou as penas eternas do nosso futuro, como nos abriu um horizonte claro e seguro de que a grande fatalidade que persegue todos nós é com absoluta certeza a angelitude. Que Jesus, nosso divino amigo e irmão, derrame sobre todos a sua infinita misericórdia e paz, e permaneça conosco. Muita gratidão a todos.